Meus irmãos, o Senhor nos envia para servir este povo com amor. Eles têm sede de Deus. A luz de Cristo prevalece. Pai Rock, querem destruir tudo. Não tenha medo. Rezemos juntos. Não abandonaremos vocês. Se for preciso dar a vida por Cristo, que seja. Senhor, acolhe nossa entrega. Irmãos, permaneçam firmes no amor de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No dia em que a Santa Igreja celebra o martírio de Santos Roques Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castilho, presbíteros e mártires, na 33ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas que renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebei o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas que renderam 5 vezes mais. O homem disse então a este: recebei tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, rebeldes, e que recebes o que não testes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus
caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, esse evangelho tão bonito, tão interessante, mas marca uma característica forte do próprio Jesus. Dá um perfil da justiça de Deus, o quanto Deus é justo. Mostra claramente para nós. Mas o que me chama atenção também aqui é qual é a imagem que você tem de Deus. Qual é a imagem? Porque aqueles homens receberam, cada um recebeu as 100 moedas. Todos eles. Cada qual recebeu. Então, um fez render mais 10, outro fez render mais 5 e o outro não fez render nada. Ao contrário, começou a justificar o porquê não fez multiplicar aquelas moedas. Começou justificando que tinha medo do patrão, porque sabia que ele era um homem severo, que ele colhia onde não plantou, e etc, etc. Ele foi ficando com medo. Mas olha, veja bem, a possibilidade, a chance foi igual para todo mundo. Era 100 moedas para cada qual. Então, a decisão de multiplicar ou não foi de quem recebeu. Foi de quem recebeu. Então, veja bem, os dons que Deus nos dá, Ele dá igualmente para cada um. Ele dá igualmente. E quando se tem um dom, esse dom que eu tenho e que você possa ter, por exemplo, tem gente que tem muita facilidade de pregar, anunciar, pregando mesmo, dando belíssima palestra ungida, cheia do Espírito Santo. Tá tudo bem. Tem outros que têm, e assim multiplica as pessoas que têm. Mas tem outros que não têm esse dom. Porém, ele tem outro dom. Um dom que eu não tenho. Um dom que eu não tenho. Ele tem um outro dom. E eu não tenho o dom que ele tem. E tá tudo bem. Porque ele pode multiplicar aquilo que ele tem, aquilo que ele ganhou. Eu posso multiplicar aquilo que eu ganhei. Eu não tenho o direito de enterrar o meu dom, o talento, para dizer depois que Deus é mau, que Deus é severo, que Deus é isso, Deus é aquilo. Ora, esse homem mau, como diz o Evangelho de hoje, eu capricharia um pouquinho mais, porque Jesus é muito bondoso. Eu capricharia, eu chamaria ele de burro, porque a ideia é, olha, poderia ter colocado no banco, e aí ia vivendo de juro, o juro, e a moeda ia se multiplicar por si mesmo, sozinha. E ele não fez, ele escondeu a moeda, enterrou a moeda, enterrou o talento. Então isso mostra para nós o quanto nós precisamos multiplicar o amor que Deus nos deu. Deu 100% para mim, 100% para você. E nós precisamos multiplicar. Não podemos enterrar o amor. Não podemos. Temos que multiplicar esse amor. Esse amor tem que atingir a quantas pessoas nós conseguimos atingir. Então que a palavra de Deus hoje nos leve a uma verdadeira experiência de quem deseja profundamente amar, de quem deseja profundamente fazer uma experiência com o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça de multiplicarmos o amor que Jesus nos mereceu. E que
a Virgem Maria, Rainha do Clero, conceda-nos a alegria de ter uma casa para cuidar dos padres, de sacerdotes, e que os santos mártires de hoje nos fortaleça para que, diante das dificuldades e sofrimento, fiquemos firmes, confiantes no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.